Hoje eu vou mostrar para você como se faz uma jogada para jogador que gosta bastante de fazer pivô. O jogador que gosta de fazer bastante pivô, isso quer dizer que ele não tem muita confiança no seu back, né, e tem muita confiança nas suas pernas, né? Então ele procura jogar mais de direita, só que para isso ele precisa fazer bastante movimentação de perna. Aliás, se você quer saber como se faz treinos de movimentação de perna, eu tenho uma playlist completa sobre movimentação de perna. Se você quiser, você pode dar uma passadinha no canal depois que assistir esse vídeo aqui. Você vai aprender bastante sobre movimentação de perna. São exercícios muito fortes, né? E aí, dependendo da sua idade e tal, é bom pensar se vai fazer ou não. Mas se você quer ter se você é jovem, quer ter uma boa movimentação de perna, eu recomendo você dar uma passadinha na playlist para ver os exercícios que tem lá, tá bom? Voltando ao assunto aqui, o jogador que quer jogar bastante direita, ele faz bastante pivô. Pivô quer dizer aqui, virar aqui, né? Quando tiver uma chance, ele jogar tudo de direita. Então a bola vem muito aqui na esquerda, né? Porque o adversário procura o seu back, porque todo jogador sabe que a maioria dos jogadores são ruins de back. Então o pessoal procura mais o back no jogo de qualquer adversário. Então aí dá necessidade de você fazer o pivô se você quer começar atacando, né? Eu vou mostrar algumas formas de você fazer essas jogadas. O Diogo vai mostrar pra gente algumas jogadas com alguns tipos de saque. Você consegue fazer o pivô e sair atacando na frente do adversário. Aliás, se você também quiser saber como se saca, eu também tenho uma playlist completa de saque. Tenho também até um curso de saque que eu explico várias coisas, vários tipos de saque, como se faz jogadas a partir do saque. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui para vocês, e se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A primeira jogada é sacar para baixo. Ele vai sacar para baixo curto no back. O adversário, se ele não tiver um tiquita, porque hoje a moda é o tiquita, né? Todo mundo sabe fazer o tiquita. Quem não sabe também, eu tenho um vídeo sobre tiquita aqui no canal, tá? É só escrever na lupinha tiquita que você vai encontrar lá o vídeo lá. Como o tiquita é a técnica da moda, muita gente está fazendo, mas não é todo mundo que sabe fazer o tiquita. Então quando você percebe que o adversário não tem um tiquita bom, você saca no back do adversário, na minha direita aqui, sua esquerda aí, curto. Teoricamente ele vai cozinhar aqui no back, procurando o seu back, e aí você faz o pivô, dá um loop drive, dá um drive com bastante efeito no back do adversário, para depois você continuar a jogada com a sua direita. Essa é a primeira jogada. Se você está gostando do canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa mandar os vídeos aí que eu for postando. O segundo treinamento, o Diogo vai sacar aqui curto na direita e sempre focando, né, que para você fazer o pivô, a bola, o ideal é que ela volte com uma cozinhada. Cozinhada, a bola não tem muita velocidade. Fica mais fácil para você fazer o pivô. Se a bola volta para cima, ela volta mais rápida e é mais difícil de você fazer o pivô. Por isso, a segunda jogada também é com saque para baixo, curto na direita. Independentemente se ele é lateral, curto para baixo, ou se ele é simplesmente curto para baixo, ou se ele é invertido, curto para baixo, não importa. Sendo efeitos para baixo, já existe uma possibilidade grande do adversário cozinhar essa bola. O Diogo ele vai sacar curto aí, o adversário vai cozinhar aqui, o Diogo vai fazer o pivô, continua também dando drive no back do adversário para depois continuar a jogada. Geralmente quando o jogador aqui faz o pivô aqui, o adversário ele enxerga que a direita está aberta, então geralmente ele vai lá. E não tem problema nenhum, a maioria vai porque está aberto mesmo, mas
você está dando a chance do jogador usar 2 vezes a direita. Ele saiu aqui de pivô, já usou uma vez a direita. Você põe aqui, ele vai usar 2 vezes. Aí você precisa botar na sua cabeça se você colocando aqui, ele vai se chegar atrasado ou vai se desequilibrar. Se acontecer isso, tá tudo ok, tá certo a jogada. Agora, todo jogador que faz pivô, ele treina bastante movimentação de perna. E o que ele quer realmente também que você faça é isso. Depois que ele deu o drive aqui, ele quer a bola aqui, ó. E se ele for um jogador de alto rendimento, ele pode usar até 3 drives, porque ele vai dar um drive aqui, depois você vai daqui, ele vai dar um drive que a gente chama de curveta, vai dar um drive com bastante curva, que fica difícil do adversário colocar na paralela. E depois ele pode voltar aí, continuar a dando drive em você. Se você está do outro lado, pensar um pouco nisso que eu acabei de falar aqui para você. A última jogada, e a mais difícil, é um saque lateral para baixo comprido, porque você precisa variar os saques para fazer as jogadas. De vez em quando, sim, o profissional saca lateral para baixo comprido aí, para evitar de tomar um drive muito forte. Existem 2 possibilidades aí, uma de, se o jogador for muito bom, ele vai dar um drivezinho, mas não vai dar um drive entrando na mesa, e sim vai dar um drive meia bola, e você pode entrar com contra-ataque. Ou se você pegar o adversário de surpresa, ele vai fazer o quê? Ele vai cozinhar essa bola. Só que como você deu o saque longo e rápido, a tendência é da bola voltar também longa para você, diferente do saque curto. Você vai fazer o pivô também do mesmo jeito, só que a bola, como está mais longa, é importante que você faça um movimento maior, use mais força, porque ela está muito longe da mesa. Mas a jogada segue como todas as outras jogadas. Você tenta dar um drive no back do adversário e depois leva para o rally. Então são essas jogadas que é importante para quem gosta de fazer bastante pivô. Se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gosta muito de tênis de mesa e está gostando do conteúdo. Então eu pediria também para que você possa compartilhar esse conteúdo com seus amigos, para que todos possam aprender os conteúdos que eu posto aqui. Tem muito conteúdo bom para quem quer aprender tênis de mesa. Então agora nós vamos para a demonstração das jogadas com o Diogo.